Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu estou mandando. Eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Eu os destinei para ir e dar fruto, e para que o fruto de vocês permaneça. O Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. O que eu mando é isto: amem-se uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus resume os dois primeiros mandamentos da igreja, e aliás, os dois principais mandamentos, que resumem os 10 em apenas um. Qual é o resumo, então, dos 10 mandamentos? Amar como Jesus amou. Simplesmente isso. Como assim amar como Jesus amou? Eu estou dando uma definição certa? Sim. Eu estou dando uma definição específica? Não. Mas eu estou dando uma definição certa. Porque quem mata não rouba, quem mata não comete adultério, quem mata não falta. Quem ama não mata, quem ama não comete adultério, quem ama não rouba, quem ama não falta na missa. Todo aquele que ama de verdade a Deus, todo aquele que ama de verdade a Jesus, está disposto a jogar algo fora, por mais que seja muito essencial, para ficar com aquela pessoa, para ficar com Jesus, para ficar com Deus. Por tantas vezes, vou citar um exemplo aqui meio claro, mas por tantas vezes eu faltei de ir à escola para poder ir na missa. Ontem, inclusive, foi o caso. Ontem tinha aula normal. Acabou que eu faltei de ir à escola para ir na missa. Essa é a maior justificativa, porque tem tantas pessoas hoje em dia que largam a Deus justamente por causa do mundo. Ah, por que você não está indo na missa? Por causa do meu trabalho, não dá. Ah, por que você não está indo na missa? Ah, por causa do meu emprego, que eu tenho um trabalho lá não sei na onde, eu tenho que pegar 2 ônibus, não dá tempo de eu ir na missa. Quanto muitas das vezes, o problema não está em si no horário da missa. Pelo menos aqui na minha paróquia, tem missa até às 18 horas da noite. Da tarde, sei lá. Das 9 horas da manhã até 10 horas, tem missa. Das 9 horas até as 10h30, 11 horas. Das 7 horas da manhã, perdão. 7 horas da manhã até 10h30, 11 horas, tem missa. E depois, 18 horas, tem também. Mas por que isso? Para que o povo participe. É justamente para quebrar esse verbo de que não dá tempo de ir na missa. Claro que dá, sempre dá. Não existe essa frase. Esse é um exemplo claro de amor. Uma pessoa que tem amor por Deus, uma pessoa que tem amor por Jesus, faz de tudo, o possível e o impossível, para estar perto de Jesus. E muitas das vezes, Jesus coloca aquilo que é mais difícil para nós, não para a gente não passar, mas para que ele teste como está a nossa fé perante os desafios, se nós estaremos mais próximos ou mais distantes de Jesus. E é isso que nos define como católicos de verdade. Porque se for uma pessoa muito fraca, qualquer desafio que acontecer na vida, a pessoa já se afasta. Conheço muitas pessoas que perderam parentes, amigos,
por causa de doenças, alguma coisa assim, alguma enfermidade, e se distanciaram da igreja. Nunca mais a gente vê a cara da pessoa. Aí a gente vai na casa da pessoa e pergunta: Ah, mas o que que aconteceu? Por que que você está assim? Não, é porque eu pedi para Deus. Eu pedi para Deus para que ele salvasse não sei quem, pedi para Deus para que ele ajudasse aquele ente querido meu que estava precisando e ele não me ajudou. Eu pedi para que Deus me desse a luz para que eu resolvesse aquela situação, para que eu resolvesse aquela gravidade na minha vida e ele não resolveu. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus não é uma moeda de troca. E é aí que parte o segundo ponto. Para que nós desenvolvamos este amor que Jesus fala no Evangelho de hoje, nós precisamos entender que o nosso Deus não é uma moeda de troca. Isto é, o nosso Deus não é um Deus de que, eu vou na novena só para poder ir para o céu. Eu estou fazendo a novena de Santa Rita de Cássia só para ir para o céu. Tô fazendo uma novena de, de não sei que santo, só para poder chegar lá em cima. Só para poder curar aquela enfermidade que eu tenho. Padre Léo uma vez falou sobre isso. E ele explicou que muitas das vezes eu não tenho que fazer a pergunta do porquê dessa doença. Mas eu tenho que entender para que dessa doença. Para que Deus colocou essa doença na minha vida? Para que essa doença se instalou no meu coração? E aí a gente vai começando a entender, a gente vai começando a raciocinar. E é aí que vem um ponto. Muitas das vezes nós precisamos entender que o problema não está em Deus, está em nós. O problema muitas das vezes está no nosso íntimo. Às vezes uma pessoa se afasta porque não gostou do jeito que você falou e a gente nem percebe. Às vezes a pessoa se afasta, se distancia da gente por alguma coisa que a gente falou e a gente não percebe. Somente nas horas mais difíceis, quando essa pessoa vai virar a cara literalmente pra gente, que a gente vai entender o que aconteceu. Muitas das vezes o problema não está no outro, está no nosso. E quantas vezes nós precisamos parar para analisar o nosso íntimo? Por isso eu sempre falei, eu falo desde a semana passada isso. E eu sempre estou falando isso para vocês nos últimos dias. Nós precisamos, antes de dormir, fazer um exame de consciência. E eu estava explicando isso para os meus catequizandos antes deles fazerem a primeira Eucaristia. Um exame de consciência não é um simples ato na hora que eu vou fazer a confissão. Na hora que eu for fazer a confissão, eu faço o exame de consciência. Não. É todos os dias. Antes de você dormir, fazer aquele exame de consciência, sentar e pensar, o que que eu fiz de errado? O que que eu fiz que desagradou o coração de Deus? Para aqueles que não têm muito costume, pegar uma cola, né? Pegar uma cola que eu digo é o quê? É aquelas coisas, né? Aquelas folhinhas de internet que fala lá, explicando os mandamentos, né? No dia da confissão, do multidão de confissões que teve, que o padre deu ano passado, ele deu justamente essa folhinha, essa colinha, né? Essa cola que tinha as perguntas lá. É, Dei falso testemunho, aí explicava embaixo. Fiz não sei o que, aí explicava embaixo. A maioria das perguntas, óbvio que nós não vamos ter feito. Mas uma ou outra, no caso das pessoas que sempre se confessam, a maioria não faz. Mas uma ou outra, um terço ali sempre faz. Nós somos humanos. E é isso que nos diferencia de Jesus. Jesus não pecava porque ele era divino. Nós somos humanos, nós devemos muitas das vezes parar com esse conceito de que eu não peco porque eu estou sempre na igreja, porque eu estou sempre rezando o terço. Acabou de pecar. Acabou de pecar.
E é aí que nós descobrimos o terceiro e último ponto do Evangelho de hoje: a humildade. Jesus fala aqui no Evangelho, e aliás, ele vai dizer isso nos próximos dias. Se o mundo odiar vocês, saibam que odiou primeiro a mim. Se o mundo julgar vocês, saibam que ele julgou primeiro a mim. Tenham a humildade para entender que o problema não está em vocês. O problema está neles. Eles não são capazes de abrir o coração. Caríssimos irmãos e irmãs, se voltar contra o outro não funciona. É o pior remédio para a vida de uma pessoa retornar-se e julgar o outro, porque o outro fez isso, fez aquilo. Nós começamos a entender como funciona o amor de Jesus se nós desenvolvemos a humildade no nosso coração. Essa humildade transformadora, que acolhe aquele que está caído, que socorre aquele que está ferido. Nós não devemos ter medo. O padre hoje estava falando assim. Nós precisamos, muitas das vezes, pedir perdão para o nosso irmão, para aquilo que a gente fez, porque às vezes pode ser tarde, às vezes pode ser tarde demais. Aí a gente está aqui num dia, no outro a gente já não está mais. Pensemos um pouco sobre isso na nossa vida. Como tem andado esses três pontos do Evangelho de hoje? Como tem andado o amor de Cristo no meu coração? E aí nós vamos entender como está o nosso coração preparado para Jesus. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.